Então, pessoal, vamos começar a estudar agora os determinantes de ordem superior. Tá? O que eu quero dizer com ordem superior? A gente vai calcular agora determinantes de quarta ordem, ou maior que quarta ordem. Não que a gente aqui nos determinantes de ordem superior, a gente vai estudar um teorema chamado teorema de Laplace. O teorema de Laplace ele vai servir para calcular o determinante de qualquer ordem, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, e assim sucessivamente. Ah, mas por que você não falou antes do teorema de Laplace? Porque ele é mais complicado. Então, para o de segunda ordem e terceira ordem, você vai usar aquelas regras que eu falei para vocês. Então, o teorema de Laplace que eu vou falar, ele é mais adequado para determinantes de quarta ordem ou superior. Tá? Então, primeira coisa, para a gente poder falar do teorema de Laplace, a gente precisa definir o que é o menor complementar. E o menor complementar é um tipo de determinante associado a um elemento de uma matriz quadrada. Como assim? Vamos pensar no seguinte, ó. Para a gente entender o que é o menor complementar. O menor complementar, a gente define ele assim, ó. A gente denota ele assim. M e J. Mas o que é esse menor complementar? É assim, ó. Vamos supor que a gente tem uma matriz aqui, quadrada, tá? Então, quando a gente está falando de determinante, sempre é matriz quadrada, ok? Então, vou pegar aqui uma matriz de terceira ordem, que é assim, ó. Vou pegar aqui, ó. 2, 1, menos 2, 0, 3, menos 1, 1, 2, menos 4. Ok? Então, o menor complementar é um determinante associado a um elemento de uma matriz quadrada. Então, olha só. Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 3. Se ela é uma matriz 3 por 3, ela vai ter 9 elementos. Né? Então, 3 vezes 3, 9, vai ter 9 elementos. Então, significa que a matriz A ela vai possuir 9 menores complementares. Como que é esse menor complementar? Então, você vai ter aqui, ó, o M 1, 1, você vai ter o M 1, 2, você vai ter o M 1, 3, você vai ter o M 2, 1, até quem? O M33. Vão ser ao todo 9 menores complementares. Mas como que a gente calcula esse menor complementar? O menor complementar é da seguinte forma. Vamos pegar, por exemplo, que a gente queira calcular aqui o menor complementar 2, 1. Como é que a gente faz o cálculo desse menor complementar? Então, o menor complementar 2, 1, o que você vai fazer? Você vai pegar... Isso aqui indica a posição da linha e esse segundo número a posição da coluna. Então, você vai pegar a tua matriz original, que você quer calcular o menor complementar, e vai eliminar a segunda linha e a primeira coluna. Tá? Porque é M21, então você elimina a segunda linha e a primeira coluna. Vão sobrar 4 elementos. Esse é o determinante formado por esses 4 elementos, que é o menor complementar. Então, nota aqui, ó, sobrou 1, menos 2, 2 e menos 4. Tá aí, ó. Esse determinante a gente sabe calcular, né? Produto dos elementos da diagonal principal mantém o sinal. Produto dos elementos da diagonal secundária, troca o sinal. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4, vem para cá, mais 4. Isso aqui é igual a 0. Então, o menor complementar 2, 1 é 0. Vamos supor que eu queira calcular o menor complementar. Vamos pegar aqui o M33. Tá? Então, como é que a gente calcula o M33? A gente agora vai eliminar a terceira linha
Deixa eu apagar aqui os... Então agora a gente vai eliminar a terceira linha e a terceira coluna. E os elementos que sobrarem vão formar uma matriz que possuirá um determinante. E esse determinante vai ser o menor complementar 3, 3. Então, olha só, 2, 1, 0, 3. Esse determinante a gente sabe calcular. Então, 2 vezes 3 dá 6, menos 0, que é igual a 6. Então, o menor complementar 3, 3 é igual a 6. Ok? Entendido o que é o menor complementar? Então, a gente vai ter 9. Aí vai perguntar assim, professor, mas como que eu sei qual calcular? O exercício vai te pedir, ele quer o M21, o M13, o M45, enfim. Dependendo se a matriz for uma 5 por 5, ele vai ter o 45. Certo? Então o exercício vai te pedir qual o menor complementar que ele quer que você calcule. Então, a próxima definição que a gente tem é o cofator, que a gente também chama de adjunto. E para calcular esse cofator ou adjunto, a gente precisa do menor complementar. Então, o cofator ou adjunto também vai estar relacionado com um elemento da matriz. E o cofator, ele é definido da seguinte forma. A gente também denota ele por A. Então, a fórmula do cofator é essa aqui, ó. A, I, J é igual a menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo menor complementar IJ. O que vai ter de diferente no cofator? Tá? O cofator, o que vai mudar é que na frente da tua matriz aqui você vai ter esse menos I elevado a I mais J. Então, por exemplo, vamos supor que dessa matriz eu queira calcular aqui o cofator 2, 1. Também vão ter 9 cofatores, já que é uma matriz 3 por 3. Como é que vai ser esse cofator? Bom, a gente vai pegar aqui, ó, o menos 1, ele é da fórmula, tá? Então, menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o menor complementar. Então, como é 2, 1, a gente vai eliminar segunda linha, primeira coluna. E vai sobrar o que aqui? Ó? Vai sobrar os seguintes elementos. 1, menos 2, 2 e menos 4. Então, como é que vai ser aqui? Ó? Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. E aqui o determinante a gente tinha calculado, né, que dá 0. Então, nesse caso aqui, o cofator 2, 1 é 0. Então, vamos pegar aqui o outro exemplo. Né? A gente tinha pego o complementar 3, 3. Então, vamos pegar aqui o cofator 3, 3. O que é o cofator 3, 3? Vai ser o menos 1 elevado a 3 mais 3, multiplicado pela matriz, né, pelo determinante da matriz, eliminando agora a terceira linha e terceira coluna. Então, eliminando terceira linha e terceira coluna, vai te sobrar 2, 1, 0 e 3. Então, aqui ó, você vai ter menos 1 elevado a sexta, certo? Que dá mais 1, vezes 6. Isso é igual a 6. Tá, professor, mas a gente está percebendo aqui que dá a mesma coisa. Não necessariamente. Como tem esse termo aqui ó, no cofator, esse termo aqui vai definir o quê? O menos 1 elevado a algum número, ou vai ser menos 1, ou vai ser mais 1, certo? Então, esse menos 1 elevado a I mais J, ele vai inserir um sinal na frente do menor complementar. Então, quando a soma de I com J for um número ímpar, vai ficar negativo, porque base negativa expoente ímpar, resultado negativo. E quando a soma de I com J for um número par, vai ficar positivo. Tá? Então, é isso que vocês têm que lembrar. Qual a diferença do menor complementar e do cofator? O cofator, você vai ter esse elemento menos 1 elevado a I mais J, que vai
inserir um sinal na frente do menor complementar, ou positivo ou negativo. Quando que vai ser positivo? Quando a soma de I com J for um número par, e quando que vai ser negativo, né? Ou mudar o sinal, na verdade, porque se o menor complementar der um número negativo e aqui der um número negativo, você vai ter menos com menos vai dar mais. Então, na verdade, eu falo que insere um sinal na frente do menor complementar que pode alterar o resultado final. Tá? Então, daí você vai ter que fazer as regrinhas de sinais. Mas assim, quando que vai dar mais 1 e quando que vai dar menos 1? Vai dar mais 1 quando a soma de I com J for um número par e vai dar menos 1 quando a soma de I com J for um número ímpar. Então, se você notar aqui, ó, no primeiro caso, 2 mais 1 é um número ímpar, ficou menos 1 aqui na frente do multiplicado. E menos 1 elevado a 3 mais 3 dá 1 positivo, porque a soma de I com J é par. Então, fica aqui 1 vezes 6. Então, na verdade, assim, para você calcular o adjunto, basta calcular o menor complementar e observar a soma de I com J. Se a soma de I com J for par, você mantém o sinal que deu no menor complementar. Se der ímpar, você coloca um menuzinho na frente. E aí vai alterar o sinal do teu menor complementar. Tá certo? Pessoal, então o teorema de Laplace diz que o determinante de uma matriz de ordem maior ou igual a 2 é dado pela soma dos produtos dos elementos de uma fila da matriz com seus respectivos cofatores. Em primeiro lugar, o que é a fila de uma matriz? Quando a gente fala de fila de uma matriz, a gente está se referindo a uma linha ou uma coluna. Então, se você pega a primeira linha, é uma fila de uma matriz. Se você pega a terceira coluna, é uma fila de uma matriz. Diagonal não é fila, tá, gente? Diagonal é diagonal. Então, quando eu falo de fila, eu estou me referindo a uma linha ou uma coluna. O que eu quero dizer com isso? Então, eu vou fazer o seguinte. O teorema de Laplace, em geral, é usado para calcular determinantes de ordem superior. Ordem 4, 5, 6, 7, 8. Mas, para a gente entender como é que funciona o teorema de Laplace, eu vou usar uma matriz 3×3. Porque o teorema de Laplace ele pode ser usado para calcular o determinante de matriz de qualquer ordem maior ou igual a 2. Em geral, a gente usa para a ordem maior do que 3. Ou seja, 4, 5, 6, 7, como eu falei. Tá, mas só para uma forma didática, para vocês entenderem, eu vou começar trabalhando com uma matriz 3×3. Depois eu vou para uma matriz 4×4 para a gente ver como é que fica. Então, assim, ó, a ideia do teorema de Laplace, a dica que eu dou, em primeiro lugar, é você escolher uma fila que possui o maior número de zeros. Então, se você olhar aqui essa matriz A, e a gente quer calcular o determinante dela, você tem duas opções. Você pode escolher aqui a segunda linha, que é uma fila, ou a primeira coluna, porque ambas essas filas aqui, ela tem o valor zero, né? Então aí fica a teu critério, se você vai escolher a primeira coluna ou a segunda linha. Eu vou escolher aqui a primeira coluna. Como que vai ser o determinante dessa matriz? Como que vai ser o determinante dessa matriz? Vai ser o seguinte, ó. O determinante de A, olha só o que o teorema de Laplace diz, é a soma dos produtos dos elementos de uma fila da matriz com seus respectivos cofatores. Então, olha só, eu vou pegar aqui a primeira coluna. Então, quem é o primeiro elemento da coluna que eu estou pegando? 2, multiplicado pelo seu respectivo cofator. Note que esse elemento é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, o cofator dele vai ser o A11, primeira linha, primeira coluna, mais 0 vezes, que é o segundo elemento dessa fila que eu estou escolhendo, multiplicado pelo seu respectivo cofator. Ele é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, multiplicado por A21, mais o 1, que é o terceiro elemento da fila que eu estou usando, multiplicado pelo seu respectivo cofator. Esse 1 ele está na terceira linha, primeira coluna. Então,
Note só que a gente está usando o teorema de Laplace, que é a soma, está aqui, ó. Olha aqui a soma, ó, dos produtos dos elementos de uma fila. Qual fila que eu escolhi? A primeira coluna, multiplicado pelos seus respectivos cofatores. Quando a gente fala a soma dos produtos, produto lembra que é multiplicação, tá? Então, a soma dos produtos dos elementos de uma fila da matriz com seus respectivos cofatores. Então, ó, esses elementos estão somados. Quem está sendo somado? O produto do elemento com o seu respectivo cofator. E tudo isso está sendo somado. Então, a gente vai calcular o determinante dessa forma. Note que a vantagem de você pegar uma fila com maior número de zeros é que aqui, ó, como você vai fazer 0 vezes esse cofator, o resultado vai dar 0. Então não preciso nem calcular o cofator A21, porque eu sei que o resultado ali vai dar 0. Por isso a vantagem de você pegar uma fila com maior número de zeros. Então a gente vai precisar calcular o A11 e o A31. Vou calcular aqui em cima. Então vamos começar pelo A11. Então quem vai ser o A11? Vai ser o menos 1 elevado a I mais J, 1 mais 1, multiplicado pela matriz, eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Tá certo? Então vai sobrar quem ali, ó? Vai sobrar o 3, o menos 1, o 2 e o menos 4. Então vamos calcular isso aqui, ó. Isso aqui vai ser igual. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1 positivo e vamos calcular esse determinante. 3 vezes menos 4 dá menos 12. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Como é diagonal secundária, troco o sinal. Então fica mais 2. Então vou ter menos 12 com mais 2 dá menos 10. Então esse é o cofator 1. Ok? Então vamos ali agora para o outro cofator que a gente precisa calcular, que é o A31. Vamos calcular aqui o A31. Isso aqui vai ser igual a menos 1 elevado a 3 mais 1. Agora, vamos calcular aqui um menor complementar, eliminando a terceira linha e a primeira coluna. Ok? Então, o que vai sobrar aqui? Ó? Vai sobrar 1 menos 2, 3 e menos 1. Vamos ver como é que vai ficar isso. Menos 1 elevado à quarta dá 1 positivo. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Vem para cá, mais 6. Então, vou ter como resultado aqui 5 positivo. E aí eu vou vir aqui e substituir onde estão os cofatores. Então, o determinante da matriz A, para mim, vai ser igual a 2 vezes o A11, que é menos 10, mais 1 vezes o A31, que é 5. Então, vou ter aqui, ó, menos 20 com mais 5. E o resultado desse determinante é igual a menos 15. Quer ver? Ó, se você calcular esse determinante por Sarri, que foi como a gente viu calcular o determinante de terceira ordem, então vou pegar aqui, ó, só para a gente ver que dá o mesmo resultado. Vou pegar aqui 2, 1, menos 2, vou repetir as duas primeiras colunas, 2 e 1. Depois, 0, 3, menos 1, 0 e 3. Depois, 1, 2, menos 4, 1 e 2. Ó, vamos começar por diagonal principal, que a gente mantém o sinal. Vamos ver como é que fica aqui. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 4, menos 24. Ok? 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 2 vezes 0 vezes 2 dá 0. Agora, lembrando, diagonal secundária, que a gente vai trabalhar, vai trocar os sinais.
Então aqui vai ficar 1 vezes 3 vezes menos 2 dá menos 6, vem para cá, mais 6. 2 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 4, vem para cá, mais 4. E aqui, né, dá 0. Então, se a gente fizer as continhas aqui, o que a gente vai ter? Ó? Menos 25, tá? Menos 24 com menos 1, mais 10. Isso aqui é igual a menos 15. Tá certo? Então, se a gente vê ali, o teorema de Laplace funciona. Qual que é mais fácil para calcular um determinante de terceira ordem? Na minha opinião, Sarri. É mais fácil de você calcular. Tá? Mas pode usar o teorema de Laplace para calcular um determinante de terceira ordem? Pode. Tá? Posso usar o Sarri para calcular de quarta ordem? Não. Sarri é só para determinante de terceira ordem. Então vamos supor agora que a gente queira calcular o determinante dessa matriz aqui, B. Ok? Então, primeiro passo, o que você tem que fazer? Escolher uma fila. Essa fila pode ser uma linha ou uma coluna. Qual é a minha sugestão? Que você escolha uma fila que tenha a maior quantidade de zeros, porque vai simplificar o teu cálculo. Professor, eu sou exorcista, quero pegar uma fila aqui que tenha todos os números diferentes de zero. Sou exorcista não, né? Sou masoquista. Olha que louco, estou confundindo as palavras. Mas assim, eu quero pegar uma fila que todos os elementos são diferentes de zero. Tudo bem, você vai ter mais trabalho, mas vai dar o mesmo resultado. Então, no meu caso aqui, ó, nós temos duas opções. A gente poderia pegar essa segunda linha, porque ela tem aqui 2 zeros, ou a gente poderia pegar essa terceira coluna, que também tem 2 zeros. Como no outro exemplo eu escolhi uma coluna, eu vou pegar agora a linha, tá? Então eu vou pegar aqui a segunda linha como referência. Como que vai ser o meu determinante da matriz B? Tá? O determinante da matriz B vai ser, a gente está usando como referência a segunda linha. Então vai ser 4 vezes o seu respectivo cofator. Quem que é o cofator aqui? Né? Note, como o 4 está na segunda linha, primeira coluna, então a gente vai pegar o 4 e multiplicar por A2, 1. Porque o 4 está na segunda linha, primeira coluna. Mais 0 que multiplica o seu respectivo cofator. Esse 0 aqui, ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, vou multiplicar por A2, 2. Mais 0 que multiplica o seu respectivo cofator. Esse 0 aqui, ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, vou multiplicar por A2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Mais menos 3, então vai ficar o próprio menos 3, aplicando a regrinha de sinal, multiplicado pelo seu respectivo cofator. O menos 3 ele está onde? Na segunda linha, quarta coluna. Por que eu falei para vocês pegarem uma fila com o maior número de zeros? Porque o que vai acontecer aqui? Ó? Esses resultados aqui vão dar zero. O que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular o A21, o cofator 21, e o A24. Lembrando, né, que como que a gente calcula aqui o tal do cofator? O A e J, que a gente viu lá no comecinho da aula, a gente calcula fazendo aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J multiplicado pela matriz menor complementar, pelo determinante dessa matriz, né, que é o menor complementar. Tá aqui, ó. Beleza? Foi o que a gente viu aqui, ó. Tá? O cofator ou adjunto. Foi isso aqui que a gente viu. Então, no teorema de Laplace, aqui nesse caso, eu preciso do A21 e do A24. Então, a gente vai calcular esses dois termos aqui. Então, vamos começar calculando o A21. Quem que vai ser o A21? Vamos lá. Vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1. Como é que eu calculo o menor complementar? Tá? O menor complementar, eu vou eliminar quem? Vou eliminar a segunda linha, que eu estou fazendo aqui em vermelho, desculpa, estou fazendo aqui em vermelho,
vou eliminar a segunda linha e a primeira coluna, tá? Porque é o A21, então eu elimino a segunda linha e a primeira coluna. Os elementos que restarem vai ser os elementos dessa matriz, tá? Que vai me dar depois o menor complementar. Então olha só o que eu vou fazer, ó. Vou colocar aqui o que sobrou. O que sobrou foi o quê? Menos 3, 2 e 1. Depois, 2, menos 1 e menos 3. E por último, 2, 0 e 4. Como isso aqui é uma matriz 3 por 3, eu posso usar o teorema de Laplace novamente ou Sarri. Eu vou usar Sarri. O Sarri vai, como é que você faz para calcular o determinante do Sarri? Repete as duas primeiras colunas. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o menos 3 e o 2. Embaixo, o 2, o menos 1. E, por fim, o 2 e o 0. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Menos 1 elevado a 3 vai ficar menos 1. Isso aqui vai multiplicar pelo determinante. Então, olha só, diagonal principal, a gente vai manter o sinal. Então, vamos lá fazer continha. Menos 3 vezes menos 1 vezes 4 dá mais 12. Mantém o sinal, porque menos com menos aqui dá mais com mais dá mais. 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 6 vezes 2 dá menos 12. Mantém o sinal. E 1 vezes 2 vezes 0 dá 0. Agora vamos para a diagonal secundária, que vai trocar os sinais. Então vamos lá. Aqui dá 2 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 2. Como é diagonal secundária, vem para cá mais 2. 0 vezes menos 3 dá 0. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Positivo, vem para cá menos 16, porque é diagonal secundária. Então, vamos ver que resultado que dá isso. Esse menos 12 com mais 12 vai embora. Menos 16 com mais 2 dá menos 14. Menos 14 vezes menos 1 dá mais 14. Então, quem que a gente calculou aqui? Ó? A gente calculou o A21, que é o cara que eu vou colocar aqui. Ó. Agora, quem que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular o A24. Quem que é o A24? Menos 1 elevado a I mais J, 2 mais 4. Agora, multiplicado pelo determinante da matriz, eliminando segunda linha e quarta coluna. Deixa eu aqui apagar esses termos que estão em vermelho. Então, eu vou eliminar a segunda linha e a quarta coluna. E aí a gente vai pegar os elementos que sobraram. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então, sobrou quem? 1 menos 3 e 2. 1 menos 3 e 2. Já vou repetir aqui as duas primeiras colunas. 1 menos 3. Depois, 1, 2 e menos 1. 1, 2, menos 1. 1 e 2. E 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. 1 e 2. Igual. Menos 1 elevado a sexta vai dar 1 positivo. E aí vamos para o determinante. Diagonal principal mantém o sinal. Então, tudo que tiver aqui eu vou manter o sinal. Então, 1 vezes 2 vezes 0 dá 0. Depois, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3 vezes mais 1 dá mais 3. Mantém o sinal. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. Agora vamos para a diagonal secundária, que vai trocar os sinais. Então, 1 vezes 2 dá 4 positivo, vem para cá, menos 4. 2 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2, vem para cá,
mais 2. E por fim aqui, ó, dá 0. É diferente se eu ponho mais ou menos, faz diferença aqui. Então, quanto que dá isso aqui, ó? O mais 4 com menos 4 vai embora. 3 mais 2 dá 5, vezes 1 que está aqui fora, continua dando 5. Então, eu achei aqui o A, 2, 4. Agora, para achar o determinante de B, eu vou substituir nessa expressão aqui, ó, que eu fiz no começo. Então, o que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser igual a 4 vezes o A21. Quem que é o A21? 14. Aqui zerou, menos 3 vezes o A24, que a gente achou que é 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes 14 dá 56, menos 15, isso aqui vai dar 41. Então, o determinante da matriz B é igual a 41. Então, ó, det da matriz B igual a 41.